E aí, já parou para pensar no poder que as palavras realmente têm? Hoje a gente vai mergulhar num conceito antigo, mas que, olha, tem uma relevância incrível para os dias de hoje. É sobre uma única palavra que pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga a realidade, a fé e até quem a gente é. Essa pergunta está em todo lugar, não é mesmo? Desde o mundo da autoajuda até as filosofias de manifestação, a ideia de que aquilo que a gente fala pode, de alguma forma, moldar o nosso futuro, ela é super popular. Sabe, afirmações positivas, o poder do pensamento, todo mundo já ouviu falar disso. A premissa é bem simples, né? Fale sobre a realidade que você quer e ela vai se materializar. É uma ideia que atrai muito porque parece que coloca todo o poder criativo nas nossas mãos, ou melhor, na nossa boca. Mas, e se a história for outra? E se o verdadeiro poder não estiver em criar uma realidade do zero com as nossas palavras, mas sim em alinhar as nossas palavras com uma realidade que já existe? É exatamente aqui que a nossa conversa fica interessante de verdade. A chave para entender essa outra perspectiva está numa palavrinha hebraica bem antiga. Então, para começar, vamos mergulhar de cabeça no significado dela e entender, afinal, o que é dabar? Para a gente aqui no Ocidente, uma palavra é basicamente um som, uma informação, um rótulo. Mas no pensamento hebraico, dabar é algo com muito mais peso, muito mais denso. Pensa só, é uma palavra que é, ao mesmo tempo, um acontecimento. Falar e fazer não são duas coisas separadas, são a mesma ação. E aqui está o pulo do gato. A palavra não é um simples comentário sobre algo que já existe. Ela é o próprio motor da criação. A analogia perfeita é a seguinte: não pense na palavra como uma foto da casa já pronta, mas como a planta do arquiteto, que conforme vai sendo lida, constrói a casa. A palavra divina não comenta o mundo, ela o traz à existência. Ok, isso é bem legal na teoria, mas como é que funciona na prática? Como essa ideia de uma palavra que é um evento aparece nos textos que formaram essa visão de mundo? Isso nos leva a investigar como a palavra, de fato, cria a realidade. O exemplo mais claro de todos está logo no comecinho, em Gênesis 1. O padrão se repete vez após vez. Deus fala e a realidade simplesmente acontece. Não tem um processo, não tem esforço. Adabar é o próprio ato criativo em ação. E isso vai muito além da criação, viu? Pensa na aliança lá no Monte Sinai. A dábar de Deus exige uma resposta falada do povo. E a resposta deles não é só uma promessa, é o ato que sela o pacto. Sem essa resposta verbal, a aliança não se concretiza. É um evento. Para os profetas era a mesma coisa. Receber a Adabar não era tipo ter uma ideia inspiradora. Era receber um pedaço da realidade divina que precisava ser dito na história. Eles não estavam dando opiniões, estavam anunciando um evento que já tinha sido decidido no Conselho de Deus. Certo, com essa base toda, a gente pode voltar para a nossa pergunta inicial. Como essa ideia antiga de Dabar se compara com as noções modernas de pensamento positivo? O contraste, olha, é gritante. Vamos analisar essa disputa, fé contra pensamento positivo. A diferença aqui é gigantesca. De um lado, na voz pactual, a fonte é externa, é a realidade de Deus. A ação principal é ouvir, e o objetivo é se alinhar com essa verdade. Do outro lado, no positivismo, a fonte é interna, o desejo humano. A ação é falar para criar, e o objetivo é gerar uma nova verdade. Um é sobre responder a algo que já é, o outro é sobre tentar iniciar algo que ainda não é. E tudo isso nos leva a uma questão fundamental. Se a Dabar tem esse poder de criar a realidade lá fora, o que ela diz sobre a nossa realidade interna, sobre quem a gente é? Vamos explorar agora como essa é a palavra que nos define. E este aqui é o ponto de virada, é a grande mudança de chave. Nessa visão, a identidade não é algo que a gente constrói ou descobre olhando para dentro, é algo que se recebe. É uma realidade que foi declarada por uma Dabar divina antes mesmo da gente fazer ou dizer qualquer coisa sobre nós. E os textos são muito claros sobre qual dabar foi declarada. Termos como santos, justificados, adotados, eles não são apresentados como metas, como algo que a gente precisa alcançar um dia. Não. Eles são descritos como um status, uma realidade que já foi estabelecida pela palavra de Deus, e é a partir dela que a gente deve viver. Mas aí, claro, vem a pergunta inevitável. Tá bom, se tudo isso já é verdade, por que a gente precisa ficar repetindo? Por que confessar, orar ou declarar essas coisas? Isso não é só uma tentativa de convencer a nós mesmos, ou pior ainda, convencer a Deus? A resposta está em outro conceito fascinante: zikaron, ou memória ativa.
A gente não repete a palavra para mudar a realidade lá fora. A gente repete para nos mudar aqui dentro. É um ato de formação, de gravar essa verdade no nosso ser, até que as nossas ações e a nossa percepção se alinhem com aquilo que já é real. Então vamos juntar todas as peças. A Dabar como palavra-evento, a identidade que a gente recebe e a Zícaron como formação interna. O que isso tudo significa no dia a dia? Na prática, como então a gente deve falar? O padrão que aparece é o exato inverso do pensamento positivo. Não começa com o que a gente quer dizer, mas sim com o que já foi dito por Deus. O processo é, primeiro, ouvir a sua Dabar revelada. Segundo, crer no que ela afirma. E terceiro, responder, deixando as nossas palavras serem um eco da palavra dele. A comunicação espiritual vira uma participação e não uma petição que começa do zero. E essa citação resume a ideia central de um jeito perfeito. A jornada não é de autoconstrução, mas de concordar com o que já foi construído. É a grande virada. Parar de falar para criar uma identidade e começar a crer na identidade que já nos foi dada. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Quando a gente fala, seja em oração, em pensamento ou até para nós mesmos, qual é o nosso modo de operação? A gente está tentando criar uma realidade a partir da nossa vontade ou buscando alinhar nossa vida com a realidade que a Dabar já estabeleceu? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo.